Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Hoje eu vou falar sobre a famosa armadura de Deus, palavras anunciadas pelo apóstolo Paulo. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, não perca tempo, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquela curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Vamos para a tela do nosso computador e acompanhe aí passo a passo. É um esboço bem básico, com 4 toques, mas completinho, uma forma de te motivar a você preparar seus próprios esboços. Vamos então para a tela do nosso computador. Olha o tema da mensagem que eu escolhi. Vestindo a armadura de Deus para vencer as batalhas espirituais. Texto base, Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 ao versículo de número 18. Depois você lê na sua casa. Só vou usar como base o verso de número 11, que está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos para uma pequena introdução. Vivemos em um mundo com lutas visíveis e invisíveis. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Assim como um soldado não entra em batalha sem sua armadura, o cristão precisa estar revestido da armadura de Deus para resistir ao inimigo e permanecer firme na fé. Vamos para um pequeno contexto histórico. Paulo escreve a carta aos Efésios enquanto estava preso em Roma, aproximadamente no ano 60 a 62 depois de Cristo. Ao olhar para os soldados romanos que o guardavam, ele usa a armadura física como metáfora da proteção espiritual. O Império Romano era conhecido por sua disciplina militar e suas armaduras completas, simbolizando prontidão e defesa. Efésios capítulo 6 nos ensina que a vida cristã é uma batalha constante e que a vitória depende de estarmos equipados com os recursos de Deus. Baseado nisso, vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Tópico de número 1. A batalha espiritual é real. Está escrito lá no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Precisamos reconhecer que o inimigo é espiritual e age de forma invisível. Vou deixar uma concordância em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Uma lição para você usar nas ministrações aí. Sem discernimento espiritual, lutamos as batalhas erradas e nos desgastamos em vão. Ou seja, o primeiro tópico está abordando que a batalha ela é real, porém ela é espiritual. Como que possamos vencer um ser invisível, um inimigo invisível que nossos olhos carnais não podem contemplar. Então, se ele é espírito e é invisível, nós só vamos vencer também espiritualmente através do poder de Deus, do revestimento desse equipamento, dessa armadura, para que possamos vencer o mal. Afinal de contas, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quando você fica lutando com seres humanos, você vai se desgastando. Temos que ter discernimento de espírito para entendermos que, maioria das vezes, por trás deste mal, essa pessoa fazendo mal para a sua vida, é algo espiritual que você precisa batalhar espiritualmente para que esse mal espiritual saia da vida desta pessoa e as coisas passam a normalizar, tá bom? Então, fica à vontade para você expandir esse primeiro tópico aqui com mais concordâncias bíblicas, mais exemplos, tá bom? Fique à vontade para você usar aí. Mas vamos então para o tópico de número 2. Ponto 2. A força vem do Senhor, não de nós. Lá no verso 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não no nosso poder. A vitória não depende da nossa capacidade, mas da dependência de Deus. Vou deixar uma concordância. O mesmo autor, que é o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma lição para você usar aí.
Precisamos começar cada dia reconhecendo nossa total dependência de Deus para resistir às tentações e lutas espirituais. Ou seja, a força vem do Senhor e não de nós. O verso começa bem claro dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não na força do nosso poder. Porque muitas pessoas perdem a batalha espiritual porque querem lutar sozinha. Ela quer ir para a guerra lutando sozinha com as suas próprias forças, sua própria capacidade, e se esquece que ela precisa se revestir do poder que vem do alto, do poder do divino, o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Somente assim vamos vencer todas as batalhas, assim como o apóstolo Paulo demonstrou. O apóstolo Paulo venceu as batalhas, os profetas, os homens da Bíblia Sagrada venceram todas as batalhas e as oposições, porque estavam revestidos de Deus, semelhante a Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias. Davi venceu o gigante Golias não pela sua própria força, que não tinha condição alguma pela sua aparência, pela sua experiência, humanamente dizendo, como guerreiro físico, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e grande foi a derrota do gigante Golias, porque afinal de contas, Davi reconhece que por trás daquele gigante havia um mal espiritual, um ser espiritual usando Golias. Por isso ele venceu, porque ele estava cheio da presença de Deus, do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos então partir para o penúltimo tópico de número 3. A armadura de Deus é completa e eficaz. Olha só, cinto da verdade, ela tem couraça da justiça, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Está todos os componentes aqui, parte das armaduras de Deus. Desde o verso 14 ao verso 17, para você ler com mais tranquilidade aí. Cada peça tem um propósito: proteção, firmeza e ataque contra o inimigo. Vou deixar uma concordância em Romanos 13:12 diz: revistamos-nos das armas da luz. Tá aí a arma, as armas, tá bom? Essa é a armadura de Deus. Deixar uma lição para você aplicar na mensagem. Não podemos escolher apenas algumas peças da armadura. Precisamos de toda a proteção que Deus oferece. A armadura de Deus ela é completa e eficaz. Precisamos de toda a armadura, o capacete da salvação, couraça da justiça, cingir os lombos da verdade, que é o cinturão da verdade, sandália da preparação da paz, espada do Espírito e escudo da fé. Precisamos de toda a armadura completa. Não adianta eu ir de capacete para uma guerra e esquecer da couraça, vai atingir o meu coração. Não adianta eu ir com quase todas as ferramentas e esquecer da espada. Eu vou morrer porque não tenho como eu lutar. Você consegue observar, né, que é uma ferramenta de ataque? Então é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus. Ou seja, não pode haver nenhuma brecha na nossa vida para que o diabo não venha, nosso inimigo, nos atingir aonde está faltando a parte da ferramenta. Amém? Da mesma forma, fica à vontade para você ampliar o ponto de número 3. Sem mais perca de tempo, vamos para o quarto e último tópico desse esboço. Ponto de número 4. A oração é a chave para permanecer firme. Está lá no verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A armadura não é apenas defensiva. A oração é a arma que mantém o soldado em contato com o comandante. Isso aí é muito importante. Deixando uma concordância, palavra do mesmo autor, palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Deixando uma lição para você aplicar na mensagem, oração constante fortalece nossa fé e nos mantém vigilantes nas batalhas espirituais. A oração é a chave para permanecermos firmes. Não adianta eu usar todas as armaduras e não ter contato com o comandante, ou seja, a minha oração é uma intimidade com o Senhor Jesus. Eu preciso ter uma vida de oração para que eu possa ter intimidade com o Senhor, para ouvir as suas revelações, pedir a sua direção e saber de que forma eu devo ir para a luta. Cada inimigo há uma estratégia talvez diferente, tem que saber ter esse discernimento, como lidar com certos adversários, para que você possa, a cada guerra, cada batalha, cada inimigo existe uma estratégia, mas todas elas se usa toda parte dessa ferramenta, dessa armadura, e principalmente a oração, para manter essa comunhão com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos fazer uma pequena conclusão e a gente termina então esse esboço. Conclusão. A armadura de Deus não é apenas uma metáfora, mas uma necessidade para a vida cristã. Somente quem se reveste de toda a armadura
pode permanecer firme contra as ciladas do inimigo. Hoje, Deus nos chama a viver preparados, confiantes em seu poder e prontos para vencer cada batalha espiritual que surgir. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida, faça bom uso e aproveite desse esboço bíblico. Vou deixar aqui no card outros vídeos, clica ali e assiste os nossos vídeos, outros que vão aparecer também aqui no finalzinho, bem no cantinho da tela. Clica nos vídeos que vai aparecer aí, em nome do Senhor Jesus. E fique à vontade para você desfrutar dos esboços e usar nas suas ministrações. Amém? Vamos colocar uma vírgula? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo esboço bíblico.